E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a notícia do Flamengo, né? Preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro e também análise aqui do G4 Band, né? A respeito da vitória do Flamengo sobre o Grêmio. O que é que eles acharam, qual foi os pontos fracos, os pontos fortes e o que eles projetam para o próximo confronto, né? Do jogo da volta no Maracanã. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, acesso, que a gente vai ajudar bastante. Cresce G4 Band Esporte, o link vai ter na descrição. Também coloco os palpites de vocês para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Lembrando que o jogo contra o Atlético vai ser na casa do Atlético, na nova arena, né? MRV. Vamos pro vídeo. Então, meu caro Pretz, eu vou começar com você. Primeiro, o Sampaoli falando o que me pareceu claro durante o jogo, em que pese a diferença colossal entre os dois times, que ficou clara no jogo. Ele falou assim: eu sabia que o Grêmio fazia perseguições individuais e fiz o time jogar para abrir espaços desse jeito. E foi claríssimo que aconteceu isso no jogo, do ponto de vista tático. E do outro lado, o Renato com um tom derrotista. Olha, os caras são melhores mesmo e tudo mais, nossa meta é chegar na Libertadores e tudo mais, já meio que jogando a toalha. Eu até fiquei surpreso com o discurso do Renato, porque o Grêmio é o segundo maior vencedor de Copa do Brasil, né? O Grêmio tem a cara da Copa do Brasil. Claro que ficou explícito ontem o abismo técnico e tático entre um time e outro. Agora, antes do jogo, o que se dizia? Dá para ganhar. Eu escutei a semana toda, dá para ganhar, dá para o Grêmio fazer resultado aqui e administrar no Maracanã. Aí durante o jogo, primeiro, a escalação do Flamengo, o Ayrton Lucas é vetado um pouco antes do jogo, né? Desfalque considerável. Tu olha, perdeu um lateral desse. Quem vai jogar? Felipe Luiz. Mais um velho, mais um veterano. Já tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, o tal do quarteto mágico que não funciona mais. Quantas vezes a gente tem escutado isso, né? Aí joga o quinteto, porque o Felipe Luiz jogou solto. Foi o grande nome do jogo para mim na questão tática, né? Por dentro, pela lateral, tocando a bola, aparecendo pro jogo, desarmando. Um monstro, com quase 37 anos. Então ficou gigantesca a diferença entre os dois treinadores, na visão de um e de outro. Porque o Grêmio entrou com o seu 3-5-2 natural, mas entrou com um meio-campo que não marca. Um meio-campo que, quando não tem a bola, é um time bom com a bola, mas sem a bola é um time que tem sofrido várias vezes. Contra o Galo, no último sábado, é só a gente ver o jogo. Sofreu demais. Então ficou muito fácil para o Flamengo jogar. O Grêmio teve a bola do jogo, na minha opinião, que foi aquela saidinha errada do Matheus Cunha no início do jogo, o goleiro, que aí o Vila Sante perde o gol. Ali se abre 1-0, ali não tinha 10 minutos de jogo, é outro jogo. Ali deu uma incendiada na torcida e tudo. Aí o Flamengo... o lance do Soares também. Do Soares também, que ele tentou encobrir. Aí é um lance de gênio, né? Não, de gênio. É de gênio, claro. Que o goleiro estava bem adiantado, por sinal. Bem adiantado. Mas quando o Flamengo botou a bola no chão, vamos acalmar, vamos fazer o que a gente sabe, não deu jogo. Não deu jogo. E acho que a leitura do Renato foi equivocada, porque o Wesley mandou enquanto o Wesley esteve em campo, jogador de 19 anos, ele mandou no jogo pela lateral e pelo meio, junto com o Felipe Luiz, os dois. E aí não tinha ninguém para segurar esses dois caras. Ninguém, mesmo com 3 jogadores no meio de campo, 3 zagueiros e 2 alas. O Reinaldo tomou um banho de bola, como há muito tempo eu não vi, mas um banho de bola. O João Pedro, que não é tão ruim no Grêmio, não está jogando mal, também foi engolido, com o Bruno Henrique nas costas dele. Então, me faltou visão do Renato. O Cuiabano estava no banco, não sei se vocês conhecem, jogador físico, forte. Esse cara tinha que ter começado o jogo em cima do Wesley, para não deixar o Wesley jogar solto da maneira como ele jogou. Então, assim, e aí quando tecnicamente o Flamengo botou a bola no chão, os dois jogadores, os meias, o Arrascaeta, acho que nem foi tão bem assim, mas o Everton Ribeiro, que muita gente... Eu gostei também. Eu vi alguns colegas do Rio, não jogou nada. Eu vi outro jogo. Para mim, o Everton Ribeiro jogou muito. Melhores. Foi um dos melhores em campo. Foi um dos melhores em campo. Então, esses caras acabaram desequilibrando. E aí ficou... Quando o Flamengo larga na frente 1-0 e teve o pênalti para fazer 2-0. Se vira 2-0, ia ser uma goleada. Ia ser uma goleada. A sorte do Grêmio é que só terminou 2-0. E o Fabrício Bruno também... que chegou a dar uma declaração, acho que no início desse ano, né? No 1 contra 1 eu não perco para nenhum atacante, lembra? Anulou o Soares ontem. É uma verdade absoluta. Ele anulou o Soares e o Léo Pereira também jogou bem. Então, assim, em termos táticos e técnicos, 2-0 saiu barato pro Grêmio. O que me surpreende é o seguinte: o Renato, ele começou a entrevista jogando a toalha e terminou dizendo: vai ser difícil? Vai, nós vamos lá. Todos nós aqui sabemos que é muito difícil fazer... não pode não ir lá. Exatamente, viu? É difícil, se o Palmeiras toma 2-0 do Flamengo aqui, o Palmeiras, é difícil ir lá e reverter. O Grêmio também, não diria que é quase impossível, é muito difícil. É muito difícil. Em outras épocas, eu já vi o Grêmio chegar lá e ganhar do Flamengo, com times inferiores. Já vi. Mas dessa vez eu acho que a situação é complicada. Ter que ganhar é diferente de ganhar, né? Exato. E o Flamengo pode perder por 1 gol. Então, assim, o Flamengo pode, se der tudo errado e terminar 1-0, passa o Flamengo.
Então é difícil, ficou difícil. Tem uma... Para mim, eu acho que é praticamente impossível. O Renato já deu quase que ele só não falou, não vai dar, né? Só não falou, não vou com o time reserva porque não vai dar. Mas para mim é quase impossível. As conversas se misturam, a gente vai falar mais tarde sobre a diferença quando você tem jogadores melhores. A gente conversou muito aqui sobre, não, porque o tática, porque o gêmeo, porque o não sei o quê, porque se você não tiver o padrão. Cara, a amassada do Flamengo ontem, 2-0, era para ser 3, 4. Podia ter resolvido mais ainda o jogo de ontem. É difícil discordar de você, mas no sábado também tinha jogadores melhores, foi 1-1. Eu acho que não é só o Flamengo e a discussão sobre se os jogadores escolhem. Eu acho que se os jogadores escolhem, o Gabigol tinha feito gol de pênalti e o Pedro tinha feito ali, né? Então, eu acho que quando perde gol, perde na Copa e perde no campeonato de pontos corridos. Eu acho que essa sensação ioiô do Flamengo, ela também é do técnico. O trabalho do Sampaoli ontem foi muito diferente do final de semana. Ele apostou no que me parecia óbvio, que eu acho que é o jeito mais confortável e que mais deu resultado com o Grêmio, que é esse jogo de marcação individual, que é kamikaze, pode dar muito certo, como já deu em 2017, 2016, já lá quando mais no Grêmio, não dá mais, com os mesmos jogadores não dá mais. O Kahneman foi muito mal, e aí não só foi expulso, mas já estava mal em campo. A defesa muito perdida, então o Sampaoli trucou no que era óbvio, que o Grêmio ia tentar fazer em casa, eventualmente o estado da arte do trabalho do Renato até aqui, né? No histórico dele no Grêmio. De fato, parecia um time de adulto contra um time de jornalista, né? Que vai lá e faz aquele jogo de final de ano. Não deu jogo, como disse o Pretzel. Eu acho que não é terra arrasada. Pela primeira vez você vê não é a primeira vez, mas pela primeira vez, contundentemente, você vê o Renato falando com seriedade sobre o Campeonato Brasileiro. Que bom, né? Quando o Grêmio é competitivo, normalmente ele só pensa nas Copas. Agora que me parece que no 1 contra 1 ele não é competitivo, ele se olha para o Campeonato de pontos corridos, no qual ele não precisa ganhar do Flamengo, ele não precisa ganhar do Palmeiras para estar lá ser vice-líder. Ele tomou 3 do Palmeiras, 3 do Grêmio, 3 do Flamengo e é o vice-líder com um jogo a menos. Eu acho que, de fato, a gente enxerga o Grêmio com uma lente míope. Não parece que o Grêmio acabou de passar pela segunda divisão. O ano é bom, foi campeão estadual, venceu os 2 Grenais, faz uma Copa do Brasil até aqui aceitável, foi aos pênaltis com o Bahia, mas, de novo, todo time que cai quando volta, a gente tem a lembrança, talvez seja o time grande que caiu com melhor última década, entendeu? Não foi uma sequência de anos ruins para o Grêmio cair, como foi o Vasco, como foi o Botafogo, como aconteceu com outros times. O Grêmio parecia um erro, o rebaixamento. Entendo que não foi um erro, não somou pontos, mas não casava com o que havia acontecido. A própria estrutura do time do Grêmio, os reforços, o Soares, não dá pra gente a ideia de que no ano passado o Grêmio estava disputando a segunda divisão. Numa segunda divisão que não sabia quem ia subir. Sabia que o Cruzeiro ia subir, mas não sabia quem ia subir. Então, de fato, você não pode tirar isso da lupa. Um é o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil, o outro veio da segunda divisão. Não é mais o Grêmio dos 5, né? Não é aquele ano em que os dois podiam tá na mesma raia. São raias muito diferentes. E o jogo de ontem deixa isso bastante explícito. Mas ontem, sobre o Flamengo, que é isso tudo que você sempre fala, e ontem de fato foi 70-30, talvez tenha sido a primeira decisão do ano em que a gente viu isso em campo. O Flamengo não está sendo constante no 70-30. E não é porque os jogadores escolhem jogo, senão o Gabigol tinha feito um gol de pênalti e o Pedro tinha feito 3-0 no final do jogo. Às vezes os jogadores erram também e não adianta ficar caçando erro em campeonato de pontos corridos para dizer que eles não têm vontade de jogar. Ontem eles estavam com vontade de jogar e perderam gols. Mas o Flamengo está classificado para a final da Copa do Brasil, então ele ganhou um meio de semana aí, um meio de semana de volta, diferentemente dos coleguinhas que estão nas 3 competições, ele ganhou. Basta ele fazer um jogo modorrento que ele vai passar. Mas vai jogar com força máxima, provavelmente. Não, sim, mas ganhou. Não vai entrar em campo com a faca entre os dedos, como ele entrou ontem, que precisava, resolver a parada. Pode até perder o jogo, né? Ele tem uma oitavas de final mais palatável do que outros concorrentes ao título da Libertadores. Dá um pouco a palavra. Mole vai passar com o trator. Tudo bem, mas estou falando, perto de outros concorrentes, vai ter 2 quartas-feiras agora, no meio, menos traumáticas, sabe? Vai jogar no Paraguai, vai voltar. O time acabou de pegar outro técnico. Então, o Arce voltou, né? Joga primeiro aqui, né? Joga primeiro aqui, mas assim, vai ter que jogar segunda antes de voltar a jogar com o Grêmio. Vai amassar aqui. Eu acho que o Flamengo tem, no recorte do Flamengo, as próximas 3 semanas,
um dos poucos times que está em 3 frentes, mas bem resolvidas. Porque ele consegue olhar para as próximas 3 semanas como, não só como favorito, taço no caso do Grêmio, mas como favorito em relação ao Olímpia. E tem o Campeonato Brasileiro que me parece realmente aí inacessível. Ô, Massa, ontem a gente falou um pouco sobre esse negócio, time escolhe jogo, é o jogo time das Copas, até o Paulo Marins aqui tá falando, só não pode dizer que o São Paulo é o técnico de Copa, jogadores mudam o modo do jogo em Copas, o técnico não é responsável, são os jogadores. Eu falei ontem, eu acho que não tem nada, fez a lição de casa, eu acho que não tem nada a ver isso e tal, mas cara, ele joga contra o lanterna do campeonato no fim de semana, quase perde, aí vai encarar o vice-líder na casa do vice-líder, e faz o que fez, eu começo a pôr a pulga atrás da orelha. Se o time não é que entrega jogo, ou joga mais, joga menos, mas acho que tem uma vibração que para mim é muito diferente. Se esse time jogasse o que jogasse contra o América, fazia 25-0 no Maracanã, né, no domingo passado. Esse é o meu ponto. Acontece que esse time jogou o que jogou ontem contra o América no Maracanã, por exemplo, criou 16 chances de gol, só que sofreu 16 chances de gol. Aí, para mim, é que está o desequilíbrio. E eu tenho convicção de que o Grêmio deveria ter entrado em campo com outra perspectiva. Qual é? De sair vivo para o Maracanã. Entendeu? Então, acho que quando você enfrenta um adversário desse tamanho, né, com tantas qualidades, com tanta capacidade de mudar o jogo, isso é inegável. Acho que nem se nascesse cabelo em mim, eu poderia pensar diferente, né? Do meio para frente, e nem é uma questão de nomes do meio para trás, mas é um time espetacular, cara. O Flamengo, de fato, aos pouquinhos foi amassando o Grêmio e construiu o resultado, né? Só que aí você soma também uma série de erros. Quando você enfrenta um time desse, você não pode fazer perseguição longa, cara. Não dá para você marcar individualmente uns caras que jogam bem na direita, na esquerda. O que você vai marcar? O único jogador ontem do ataque do Flamengo que teve posição fixa foi o Bruno Henrique. E mesmo assim foi bem marcado, né? Incrivelmente pelo João Pedro, quando caía por ali, ou pelo zagueiro que caía ali pelo lado direito, que tomou cartão, e o Renato substituiu ainda no primeiro tempo. O Bruno, né? Então, assim, não dá para você enfrentar um time como esse saindo com perseguição longa. Por quê? Você vai atrás do jogador, nas costas, nós falamos isso aqui ontem. Você vai atrás do jogador, nas costas dele tem outro, e não é outro qualquer. Não sou eu que entro lá, né? Entendeu? É um desfile, é a Marília entrando, né? Pá, tal, é uma cena bonita, elegante de ver, né? É o Arrascaeta, é o Everton Ribeiro, é o Gabigol, é o Vitor Hugo, né? Como pedimos a chegada do Vitor Hugo ontem, a entrada dele como titular, ele dá muito equilíbrio para o time. E essa novidade do Felipe Luiz jogando livre, né? Solto. Então o Felipe Luiz era lateral quando precisava, às vezes zagueiro, e às vezes ele era um meia por dentro. Sempre o Flamengo tinha 1 ou 2 jogadores a mais, pelo Wesley na direita, pela inoperância do Reinaldo. Eu não sei, sinceramente, qual é a função do Reinaldo em campo. Mas você fala assim, mas ele ataca bem, mas ele só tem uma função em campo, então não serve, sabe? Se ele só ataca bem, mesmo assim o passe que originou o primeiro gol do Flamengo foi dele, dá uma olhada aí, ó. Passe maravilhoso, né, que ele deu, e depois poderia ter feito a falta, não é violência. Aqui é a programação do Flamengo, né? O Flamengo treinou hoje às 10 horas, né? O último treino para preparar o Atlético Mineiro. Lembrando que o jogo não é domingo, o jogo é sábado contra o Atlético Mineiro, na casa do Atlético, né? Na Arena MRV. Aí o Flamengo fez o último treino hoje às 10 horas. E agora às 2 horas, né? 2 horas da tarde, o time segue viagem para Minas Gerais, para enfrentar o Atlético Mineiro. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? Porque vai ajudar bastante. Créditos G4 Band Esporte, o link vai estar na descrição. E também coloca nos comentários o que vocês acharam da análise dos comentaristas, né? Eu achei um pouquinho parcial, né? Mas tudo bem. Em relação também aos palpites de vocês contra o jogo contra o Atlético. Coloca a sugestão do placar, tá certo? Valeu.